Olá, muito bom dia. Meu nome é Aureliano Cabral. Eu sou aluno de segunda licenciatura do curso de Letras da Uninter e estou aqui hoje para cumprir uma atividade do estágio supervisionado do ensino médio, né? Como a gente está nesse momento de pandemia, sem poder sair de casa, a Uninter nos possibilitou esse caminho aqui para que a gente pudesse cumprir o estágio e desde já agradeço a oportunidade, porque está sendo muito bacana conhecer ferramenta, gravar vídeo, fazer interação. E hoje a gente vai bater um papo, ministrar aqui uma aula do ensino médio, tá? Voltada para o ensino médio da língua portuguesa. E essa aula ela tem no máximo 30 minutos, então assim, a gente tem bastante coisa para falar. É um tema muito gostoso de a gente trabalhar. E vamos, sem muita conversa, eu vou compartilhar aqui agora com vocês a minha tela, aqui os slides que eu produzi, tá? Rapidinho aqui. Deixa eu colocar um... A gente está se familiarizando aqui com a ferramenta e vamos... Né? A nossa videoaula de língua portuguesa. E o nosso protagonista aí o tema de hoje é intertextualidade, né? Um tema super presente no nosso cotidiano e, com certeza, às vezes a gente não pensa sobre, mas ele está inserido em tudo que a gente vive, né? Assim, e a gente vai desdobrando, né? Esse tema. Eu vou fazer uma introduçãozinha rápida sobre a importância desse tema e a nossa aula ela vai eu vou tentar aplicar um pouco os conceitos para o Enem, porque como é do ensino médio, né? E aí eu acho que tem a ver para a gente poder não perder esse link, né? Eu vou trabalhar o conceito de intertextualidade, a visão de mundo, né? Que eu acho que é a grande chave aí para a gente poder entender esse conceito melhor e identificá-lo, né? Na prática, os tipos de intertextualidade e aplicação de uma questão do Enem, que eu acho que é importante também, e vou fazer algumas recomendações que eu acho que é pertinente para a gente poder desenvolver melhor esse tema, tá certo? O que é, né? E por que é tão importante, né? Assim, esse tema, né? Para começar, é um tema que o Enem, a BNCC, né? Ela traz uma recomendação, né? Para quem não sabe, Base Nacional Curricular, né? Então, assim, a gente olhando a BNCC, eu fui lá e verifiquei que os tipos de intertextualidade que são mais cobrados é a paródia e a paráfrase. Então, é o caminho que a gente vai, que eu vou passar aí mais adiante, tá certo? Que a gente vai desdobrar um pouquinho mais, vai falar um pouquinho mais sobre esses tipos. Mas existem outros tipos, né? E em relação ao Enem, a prova do Enem ela é muito de intertextos, né? Então, assim, ela é muito interpretativa. E você vai ver, vai verificar que ela é cheia de charges, textos escritos, a gente tem que fazer relação de um texto com o outro, e é muito importante que a gente aprenda um pouquinho sobre esse tema, tá certo? O que é intertextualidade, né? Afinal,
né? Intertextualidade nada mais é, né, que a conexão que um texto estabelece com o outro, né? Seja ele a referência que um texto tem no outro, que pode ser explícita, né, muito clara, né, que está ali aos nossos olhos, muito, né, explícita, como a palavra diz, ou implícita, que está mais oculta, né? E para isso, né, a implícita, que eu acho que é onde a gente tem um pouquinho mais de trabalho, né, que a gente vai ter que precisar de quê? Que é que a gente, porque quando a gente fala de intertextualidade, a gente não pode pensar só no texto escrito, né? Digamos assim, uma poesia que foi feita lá por Drummond, né? Ou uma canção de Tom Jobim, de Chico, ou de um outro artista, né? de referência, mas a gente pode também pensar em tudo, porque a gente está aí uma pintura clássica que a gente possa ter, ou que não seja clássica, pode servir de base como referência para ser recriada ou a gente vai lembrar. A gente vê muito isso hoje, utilizando as ferramentas de mídia social, de WhatsApp, né? Mas a gente vê as figurinhas. Quantas vezes a gente não vê aquele rostinho ali e faz o quê? Uma referência na hora daquela situação, né? Assim, a gente faz um link, né? Então, isso é um tipo de intertextualidade, porque a gente está utilizando uma imagem para lembrar uma outra situação, né? Então, assim, essa mistura toda, né, faz com que a gente amplie muito, né? Amplie muito o nosso vocabulário, o nosso repertório de mundo, né? E a gente consiga ter, né, assim, hoje a internet, né, ela possibilita muito isso. Então a gente está o tempo todo sendo bombardeado de coisas que estão sendo feitas com charge, críticas, né, que a gente faz menção a uma coisa, parece uma coisa, mas é outra, né? Então assim a gente vai entender um pouquinho melhor como funciona isso, né, com os tipos de intertextualidade que eu vou estar citando aqui para vocês, né? Um exemplo, por exemplo, aqui um exemplo que a gente pode ir contextualizando um pouco, né? Aqui eu tenho um texto que é uma charge, vocês estão verificando aí, né? É uma charge da turma da Mônica, né? Onde o Bidu ele fala aqui, deixa eu ler aqui para vocês. Minha terra tem Corinthians, onde canta o sabiá. E o coleguinha lá dele logo imediatamente disse, não, a minha terra tem Palmeiras. E ele retrucou imediatamente e disse, não, cada um tem o time que quiser. Ou seja, ele se utilizou de quê? Isso é um texto novo, ele criou isso 100%? Não. Ele pegou um fragmento, né, do texto 2 que eu já tenho aqui, ó, que é da Canção do Exílio, que é muito um texto que ele está sempre muito presente em concurso, dentro do Enem, várias avaliações. Então, já eu falo um pouquinho mais sobre isso. A gente tem aqui, vamos ver o trecho que ele repete, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Então, ele se apropriou e recriou o textinho dele lá e fez todo sentido, né? E o coleguinha dele lá ficou assim, opa, né? Ligou uma luzinha lá nele e ele começou a entender que existe possibilidades da gente recriar, fazer recriações e aprender muito mais, né? E olha, charge é o que mais tem hoje, né? A gente está lotado, a gente vê o tempo inteiro charge de mídia digital, no jornal, na televisão, né? Os jornalistas eles utilizam muito de charge, né? Para fazer crítica, né? Então assim essa intertextualidade ela está aí presente o tempo inteiro na nossa vida. Vamos lá, seguindo aqui. Né? Quais são os tipos, né, de intertextualidade que a gente vai trabalhar? Né? O primeiro é a paródia,
tá? A gente, olha, existem vários tipos, mas a gente vai tentar aqui focar mais na paródia e na paráfrase, né? Eu vou explicar um pouco mais de detalhe agora cada uma. E vou citar também a epígrafe, a citação e a alusão, tá? Trazendo um pouquinho de destaque também para a alusão. Mas existem outros tipos, referência, tradução, né? E aí a gente vai trabalhar aqui um pouquinho no detalhe agora, vamos entrar mais no detalhe dos tipos de intertextualidade, tá? Desculpa aí. Quando eu venho aqui para a paródia, né? A paródia, o que é uma paródia, né? Paródia a gente vê muito hoje, ela em stand-up, né? Stand-up comedy, a gente vê o tempo inteiro aqueles caras, aqueles artistas recriando, contestando, criticando, né? Mas o conceito consiste o quê? Na recriação de um texto, que pode ser de um texto, de uma música, de uma imagem, né, já existente, predominantemente cômico. Mas esse lado cômico ele tem um objetivo, como eu já citei aqui, geralmente de contestar, de ironizar, de criticar, né? E eu trouxe um exemplo aqui para a gente, muito bacana, né? De um poema de Drummond, tá? Para a gente poder ver aqui com mais detalhes. Deixa eu ler aqui para vocês, aqui, tá? Poema de 7 fases, é só um trechinho, tá? É de Carlos Drummond de Andrade. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. Né? O que é gauche? Gauche é ser torto, ser errado, né? Ele foi lá e disse isso, né? Isso foi lá em 1930, tá? No começo ainda do século, já no século XXI ainda, já no século XXI, mas no iniciozinho. Lá em 65, Chico Buarque, né? O nosso mestre aí, graças a Deus vivo e que fique por muito tempo ainda, grande poeta, escritor, compositor, músico, cantor, tudo, né? Um grande artista, foi lá e fez uma paródia que confunde um pouco com paráfrase, que eu vou falar mais adiante, mas é uma paródia porque ele vai meio que criticar o que o Drummond disse lá. Vamos lá, o que é que o Chico falou, tá? A canção é Até o Fim. Quando nasci, veio um anjo safado, o chato do querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de saída, a minha estrada entortou, mas vou até o fim. Né? Assim, veja lá, Drummond lá no poema disse assim: quando nasci um anjo torto, né? Desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gaucho na vida. E Chico foi lá e disse: não, eu não estou gostando desse caminho e vou dar uma nova roupagem para isso aí, uma resposta para isso aí. Né? Eu vou colocar aqui para vocês um pouquinho, um trecho aqui da canção, tá? Para a gente ouvir um pouquinho aqui, para interagir aqui com vocês. A canção aqui de Chico e Ney Matogrosso canta com ele. Olha o início, sim. Ser errado assim,
deixa de sair da minha estrada e cortou, mas vou até o fim. Ainda garoto deixei de ir da escola, caçaram meu boletim. Não sou ladrão, eu não sou pão de bola, e posso ouvir clarim. O bom futuro é o que jamais me esperou, mas vou até o fim. Eu tenho ensaiado o progresso. Só um trechozinho, tá, gente? E aí, né, a gente vê, eu coloquei o trecho para a gente poder fazer a associação ali, para a gente poder entender melhor, porque eu acho que a música ela traz essa coisa mágica, né, da gente às vezes abrir a mente. Às vezes a gente lê uma coisa, mas não fica bem claro. Quando entra ali a melodia junto com as palavras, a gente acaba fazendo associações e aí a gente acaba aprendendo um pouquinho mais. E é incrível, né, esse repertório que o Chico tem, e eu vou falar mais dele ainda, viu? Que eu gosto. Bora lá, voltando aqui para o nosso slide. Essa paródia, né, a paráfrase. O que é a paráfrase? Nada mais é que o quê? Que consiste na reescrita de um texto, né? Você vai trocar as palavras, você pode trocar as palavras, mas você tem que manter o mesmo sentido. Aqui eu já trouxe um outro autor, o Paulo Leminski, né, que é um texto mais antigo, então ele criou aquele: confira, tudo que respira, conspira. Um exemplo de paráfrase, né? Vamos lá. Paulo Leminski já nos alertou para conferir, pois tudo respira, conspira. Se você for olhar os dois textos, vai ver que tem o mesmo sentido, né? Então, assim, ele não fugiu do contexto, ele trocou um pouco as palavras, mas o sentido é o mesmo, né? Então, a gente vai ver muito isso. Tem muitos exemplos da própria canção do Exílio, que eu citei lá no início, né? Ela tem muita paráfrase. O nosso hino nacional, por exemplo, né? Deixa eu voltar aqui. Não ia voltar não, mas vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Ó, aqui o segundo trecho aqui dessa canção, ó, da canção do Exílio, que foi feita lá por Gonçalves Dias, lá em 857, né? Ainda no século XIX, dizia assim: ó, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Ou seja, o que é que aconteceu aí? A canção do Exílio, esse trechinho aí é o mesmo trecho do hino nacional, né? Então ele foi lá e foi colocado dentro do hino nacional, né? E isso é uma paráfrase, né? Uma paráfrase nítida, né? Ele nem precisou muito fugir aí, ele foi lá e copiou dentro deixou o mesmo sentido, né? O hino nacional não é todo assim, mas tem um trecho que foi feito aí por Gonçalves Dias, tá? Esse é um exemplo. Bora lá. Outros tipos. Epígrafe, eu vou falar mais rapidinho porque o tempo está acabando, tá? É um título, né, ou frase que serve de tema para a introdução de um assunto. Ou seja, você vai colocar aquele títulozinho ali, vai citar quem é. Eu coloquei aqui, ó, um trechozinho aqui de Gandhi. Não existe um caminho para a felicidade é o caminho. Mahatma Gandhi, ou seja, você cita isso aí e vai criar o seu texto, né, dando um sentido, sem fugir desse sentido felicidade. Então, você vai
vai ter a ver com o contexto, e aí isso é um tipo de epígrafe, né? Você vai colocar bem direitinho e vai citar aquilo ali e vai percorrer. A citação, ela vem entre aspas. Geralmente, você está criando um texto, e aí você lá no meio, você vai e coloca entre aspas para fazer uma referência que aquilo não lhe pertence, né? Ou seja, você está dizendo que eu coloquei aqui, ó, ser ou não ser, coloquei entre aspas, poderia não ser essa frase tão conhecida, né? Mas assim, mas se eu estivesse colocando entre aspas, já estou dizendo para o meu leitor que aquilo é um texto de outra pessoa, é um trecho de uma palavra, de uma frase, né? De algo que tem a ver, geralmente dentro do contexto, quando a gente escreve isso, tá? A alusão ou menção, geralmente você não cita o autor, é mais difícil isso aí, mas existe uma associação de ideia, né? Um exemplo que eu coloquei aqui é: assim como o filósofo, prefiro ter a consciência de que nada sei, a me achar sabido, né? Ou seja, quando eu coloquei lá que nada sei, mas veja, o texto eu coloquei aí com uma cor diferente, que nada sei, mas geralmente não vem assim, né? Ou seja, você vai estar lá e aí você tem que ter o quê? Visão de mundo. Por isso que é tão importante você ler os textos literários, você se informar, ver noticiário, estar conectado com o que está acontecendo, porque é nesse momento aí que você vai ter esse repertório para poder a redação do Enem, por exemplo, né? Existem umas competências, não vou citar aqui agora que não dá tempo, mas eu acredito que a competência 3 e a 4 está muito ligada à intertextualidade, né? E isso traz com que você tem que fazer, geralmente, dentro da sua argumentação lá, uma menção, porque vai trazer o quê? Vai demonstrar que você tem conhecimento de mundo, está envolvido com esse repertório sociocultural, né? Que geralmente não tem que estar envolvido com preconceito, com achismo, né? Respeitando os direitos universais. Então, assim, eu estou falando várias coisas, mas é muito pertinente para quem está no ensino médio, tá? E quem não entender alguma coisa, vai lá, abre uma caixinha aí, coloca e depois dá um Google, vai dar uma pesquisada, porque tem muitas formas, né, de pesquisar. Pesquisem bastante sobre alusão para quem vai fazer concurso, vai fazer redação do Enem. É muito importante que você traga isso, né? A intertextualidade, ela vem assim, ela vem avassaladora nessas avaliações, e a gente precisa estar muito ligado a tudo, tá? Uma questão do Enem que eu trouxe aqui, vou falar rapidinho, né? Tom e Chico escreveram aqui, ó. Vamos lá. Vou voltar. Sei que ainda vou voltar para o meu lugar. Foi lá e é ainda lá que eu hei de ouvir cantar. Um sabiá, vou voltar. Sei que ainda vou voltar. Vou deitar à sombra de uma palmeira. Eu vou ler só esse trechinho aqui, tá? E aqui a questão diz assim: a canção Sabiá, de Tom e Chico, é apenas uma das inúmeras releituras e citações que o poema de Gonçalves Dias, lembra lá que eu falei no início, né? A canção do exílio, recebeu a partir do modernismo no século XX. Esse poeta pertenceu à primeira geração do romantismo brasileiro. Nas opções abaixo, assinale aquela que, inserida na canção, apresenta a característica desse estilo da época. Veja aqui, o enunciado já está dizendo, né? Que é uma releitura de Gonçalves Dias, que ele pertenceu à primeira geração do romantismo. Então, o texto literário, né, é muito importante. De cara aqui, olha, geralmente todas as alternativas vão estar ligadas ao romantismo. Mas qual é a que pertence? Quais são as características do romantismo na primeira fase? Geralmente é a natureza, a exaltação da pátria, né? O indianismo. Veja só, tudo isso aqui tem nas questões. Mas, se a gente for olhar aqui, ó, vamos lá, de baixo para cima. O sentimentalismo exacerbado como representação de uma perda amorosa.
Deem uma lidinha aí, dê pausa depois e dê uma lidinha no texto, vocês vão ver que não fala muito de perda amorosa, porque a canção do exílio lá, ela tem a ver, é um momento que Gonçalves Dias vai para a Europa cursar direito e fica com saudade do Brasil, né? E é um momento que o nacionalismo ele está muito em evidência, né? A República começa a ser criada, então assim os sentimentos eles estão é um momento de mais liberdade e esse sentimento ele está muito aflorado nesse momento, tá? O indianismo como criação de um herói nacional na figura do índio, isso aqui tem muito a ver, mas aqui, ó, o texto de Chico não faz referência muito ao indianismo, então você tem que ter uma ideia do que é que esse texto aqui tem a ver com a canção do exílio. Se você não conhece a canção do exílio, não conhece quais são as características da primeira geração do romantismo, você dificilmente pode vacilar e entender aí que pode ser uma exaltação da natureza, mas aqui a questão é a questão A, tá? É o nacionalismo, onde a exaltação da pátria enaltece suas qualidades, né? A canção do exílio ela é muito voltada para isso, é um saudosismo pela pátria, de querer voltar ainda antes de que morra, né? Então assim é muito rico, é muito importante que a gente leia mais sobre os textos literários, as canções, os textos mais clássicos, né? E aí fica a questão tá, minha gente? Essa é a resposta. As competências, eu já falei um pouco com vocês no Enem, não é isso que eu quero falar. Eu quero mostrar outros exemplos que eu peguei aqui, ó, de intertextualidade. Você vê a Mona Lisa, ela está aí, ó, sendo fonte de inspiração lá para o comercial ainda antigo da Bombril, para a Turma da Mônica, para os Simpsons, né? A Turma da Mônica lá fazendo a recriação lá dos Beatles lá na Inglaterra, aqui o Home sendo como referência aqui para o grito de uma pintura. Então, assim, tudo a gente pode utilizar e a gente pode recriar, né? A gente pode ver, tem muitas possibilidades, a intertextualidade está aí. É muito importante que a gente abra os olhos para tudo que a gente vê, principalmente na internet. Às vezes tem muita coisa, tem muito lixo, muita coisa que não presta, mas tem muita coisa que presta. Então, ter esse olhar crítico para ver o que é aquilo ali, por que tem aquele desenho ali no meio daquela pintura. E aí fazer uma reflexão, né, para poder entender e não deixar nada passar tão batido, né? A gente ter uma criticidade. É isso que a gente precisa, né? Estar mais crítico, ter um olhar mais aberto para ter mais essa visão mais ampla do mundo. Muito obrigado. Eu espero que eu tenha conseguido aí passar um pouco do conceito, da aplicação aí da intertextualidade, da importância, né? Desde já, muito obrigado também ao Uninter pela possibilidade desse trabalho. Assim, eu gostei muito. É um momento difícil que a gente está passando, né? Essa pandemia, esse problema mundial e ter esse caminho para a gente ter essa aprendizagem aí é também importante. Muito obrigado, valeu, tchau, tchau.